Uma verdadeira oração completa. Bom, irmãos, chegamos agora à melhor parte. Acabou de chegar aqui o pregador dos Estados Unidos da banqueta, tá bom? E a gente vai estar falando para os irmãos nessa noite. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 11 de Oséias. Oséias está ali é considerado o primeiro pequeno profeta, logo ele após Daniel. Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Eu confesso aos irmãos que eu fui desafiado a eu mesmo me autodesafiei, digamos assim, a estar trazendo essa palavra no Antigo Testamento. É a primeira vez que eu prego no Antigo Testamento, né? Quando a gente começa a pregar, a nossa intuição é pregar mais no Novo Testamento, que parece que é mais fácil o entendimento, né? Na realidade, tem mais literatura para que nós que pregamos possamos estudar ainda mais. E no Antigo Testamento não tem tanta literatura assim, pelo menos foi o que eu tentei observar. Mas toda a palavra de Deus, ela é perfeita, né, irmãos? Obrigado, irmão João. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E é interessante como que a gente vê Deus atuando em toda a parte da Bíblia, literalmente, mas como é bom, irmãos, estudar também o Antigo Testamento. Todos acharam? A palavra de Deus nos diz assim, Oséias, capítulo 11. Vamos ler ele todo, tá bom? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Olha que importante, irmãos. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Versículo 10. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos, os do Egito e como pombas, os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido amado Deus, chegamos numa parte importantíssima, Pai, que é a leitura e a exposição da Tua palavra, Deus. Que eu seja apenas um instrumento, Pai, porque sabemos que toda palavra vem de Ti, Deus. Desde o momento que eu pensei o que eu ia falar, expor para os meus irmãos nesse dia de hoje, o Senhor já sabia, Pai. E temos absoluta certeza, Deus, que foi o Senhor quem encaminhou
todos nós aqui hoje para estarmos ouvindo a Tua palavra, Pai. Então, captura a nossa mensagem, nossa atenção, e que nada faça com que nós nos desviemos da Tua palavra, Pai, porque ela é boa, perfeita e agradável. É assim que nós oramos humildemente no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, como eu acabei de falar, é a primeira vez que eu estou pregando no Antigo Testamento. Eu confesso aos irmãos que realmente é um pouco mais difícil, mas a gente, quando começa a estudar, começa a ler, começa a entender, a gente vê que realmente a palavra de Deus ela é maravilhosa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O tema dessa mensagem, irmãos, eu coloquei: temos um Deus Pai. E a grande ideia, João Renato, viu João Marcos ali, tá vendo? Me desviei, João Renato. Nossa grande ideia é o seguinte: nosso Deus nos ama, mas também nos corrige quando necessário, para nosso crescimento nele. Amém? Nosso Deus nos ama, mas também nos corrige quando necessário, para nosso crescimento nele. Irmãos, o profeta Oséias era considerado um dos profetas menores. Na realidade, nessa ordem que está na Bíblia, ele é o primeiro dos 12 profetas menores. E ele vai escrever seu livro com o propósito de mostrar o tumulto que estava acontecendo no Reino do Norte. E era justo o julgamento que aquele povo merecia. Era justo. Era um julgamento divino que eles estariam passando, que haviam levado ao exílio e garantir ao povo de Deus que uma grande restauração aconteceria após aquele trágico período que eles estavam vivendo. A advertência de Oséias refletia as inconstantes circunstâncias políticas do Reino do Norte. Na calma, que estava passando o reinado de Jeroboão II, Oséias vai falar a respeito da injustiça e da complacência e alertar sobre o iminente julgamento que o Senhor faria sobre o seu povo. Dessa forma, irmãos, podemos dizer que o comentário ético de Oséias explica por que Deus permitiu que o seu povo fosse destruído pelos inimigos, por causa da desobediência. Israel estava em decadência moral e espiritual. Sua antiga fé, que o profeta descreveu de maneira tão bela, quando ele vai fazer a analogia entre o amor conjugal, havia sido contaminada pela religião cananeia da fertilidade, particularmente os ritos que eles faziam, ou seja, orgias sexuais e bebedeiras. Coisa terrível. A religião cananeia adorava Baal como doador da chuva e da fertilidade. Olha que absurdo. A adoração ao Senhor e a adoração a Baal se misturaram naquele tempo. Estava tudo misturado. Alguns adoraram o Senhor, mas depois, ao mesmo tempo, adoravam a Baal. A corrupção religiosa se estendeu até mesmo aos líderes religiosos. Que em sua ganância e dureza de coração, falharam em instruir um povo na verdadeira fé e toleraram até mesmo dentro das igrejas daquela época práticas totalmente mundanas, práticas terríveis. Oséias, então, é considerado por muitos estudiosos, irmãos, como sendo o profeta da graça. O profeta da graça. É um homem de coração quebrantado, e ele não apenas falou do amor de Deus, mas demonstrou de forma eloquente ao amar a sua esposa infiel, Gomer, era o nome dela. Ele pregou aos ouvidos e também aos olhos. Ele falou à nação de Israel tanto pela voz profética quanto pelo exemplo, porque ele cumpriu o mandamento de Deus, né? Quando Deus ordena no capítulo 1, que ele se casasse com Gomer, mesmo sabendo que Gomer era uma prostituta. Após a morte de Jeroboão II, a nação entrou em rápida decadência, rumo ao abismo. O trono de Israel tornou-se o centro de intrigas, conspirações e até mesmo assassinatos.
Na ânsia de buscar ajuda para seus problemas, os reis insensatos, presta atenção, hein? Os reis insensatos faziam alianças com as grandes potências mundiais daquela época, com a Síria e com o Egito. A Síria e Egito. Então o profeta Oséias ergue sua voz contra essa estratégia totalmente insana e compara Israel a uma pomba enganada que vai voar perdida de um lado para o outro. Israel deixou de confiar em Deus, colocando a sua confiança naqueles que haviam de colocar sobre os seus ombros um pesadíssimo jugo. Pesadíssimo jugo. Em vez de correr para os braços do Deus onipotente, seu libertador, Israel busca a ajuda daqueles que mais tarde seriam os seus mais implacáveis opressores. E aí a pergunta, irmãos, que não quer calar, né? Em quem eu e você temos confiado a nossa vida? Em quem ou no que nós estamos firmando a nossa fé? Totalmente coincidência, irmãos, eu não sabia o que eu ia falar no início, e hoje à tarde, melhor, ontem à noite, eu lendo um livro, me veio a passagem de 2 Crônicas 20, né? E ali fala exatamente a mesma coisa. Devemos procurar o consolo do Senhor, porque só Ele que pode dar. E agora aqui, antes de começar o culto, foi que eu refleti que tem tudo a ver com a passagem de Oséias 11, em quem nós temos buscado socorro. Dando um clique, João Renato, número 1. Tá? Eu dividi esse texto em 3 partes. A primeira parte vai dos versículos 1 até o 4, onde eu dei o título de Deus cuida dos seus. O significado, irmãos, de Oséias, do nome Oséias, quer dizer Deus salva ou salvação. E também é equivalente a Josué e Jesus. Olha que interessante. O nome do profeta já trazia em si um chamado ao arrependimento e uma semente de esperança para todos nós. O livro de Oséias, irmãos, é o primeiro dos pequenos profetas e o mais extenso de todos. O estudioso David Hubbard considera o livro de Oséias teologicamente, olha que interessante, o mais completo, pois abarca os grandes temas proféticos da aliança, do julgamento e da esperança. Vários estudiosos consideram Oséias como sendo o único profeta e escritor do Reino do Norte. No começo do ministério profético de Oséias, Israel e Judá estavam vivendo o apogeu de sua prosperidade financeira. Ambos os reinos desfrutavam de paz nas fronteiras e um crescimento econômico dentro das suas divisas. Foi um tempo, irmãos, naquela época muito próspero, tanto militar quanto economicamente. Porém, o ministério de Oséias estendeu-se por várias décadas. E o tempo foi passando e a profecia de Oséias é entregue no período, olha que interessante, Oséias vai profetizar no período de maior prosperidade financeira, mas também no tempo de maior decadência espiritual. Olha o contraste, irmãos. O momento que estava vivendo maior prosperidade financeira foi o momento em que eles tiveram maior decadência espiritual. E aí o que me vem agora à memória é a fala de Jesus, né? O amor ao, se não me engano, 1 Coríntios, se não me engano, 5:8, se não estiver enganado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, no momento de maior prosperidade financeira, Israel passa por a sua maior decadência espiritual. Como nenhum outro, Oséias abordou de forma eloquente o amor perseverante de Deus a um povo rebelde e totalmente obcecado. Um certo teólogo vai dizer que o nome Oséias está em contraste com a sua missão, anunciando a ruína de Israel, mas em harmonia com a sua vocação, ou seja, Oséias está proclamando a libertação
dos escolhidos do Senhor após o seu julgamento. Após o julgamento. Oséias foi chamado de o primeiro profeta da graça e o primeiro evangelista de Israel. Outro teólogo chamado Clyde Francisco vai considerar Oséias como sendo o Jeremias de Israel e o apóstolo João do Antigo Testamento. Olha que interessante. Oséias já foi chamado de o profeta do amor, porque o seu livro manifesta um profundo amor da parte de Deus por Israel. Porque seu livro manifesta um profundo amor da parte de Deus por Israel. Um amor, infelizmente, não correspondido. Amor não correspondido por parte de Israel. Deus é mostrado como um marido traído que procura reatar o casamento com a esposa que se tornou uma prostituta. Deus levantou Oséias, irmãos, não apenas para falar, mas, sobretudo, para demonstrar seu amor ao povo dele, ao povo escolhido, ao povo de Israel. Deus não apenas falou pela boca do profeta, mas principalmente pela vida do profeta. Pela vida do profeta. O comentarista Russell Champlin vai dizer que o tema profético de Oséias é quádruplo, ou seja, a idolatria de Israel, a iniquidade de Israel, o cativeiro de Israel e a restauração de Israel. Será que isso tem a ver comigo, contigo? Parecido, né, irmãos? Muito parecido. Israel é retratado profeticamente como a esposa adúltera de Yahvé, que em breve seria colocada para fora, mas que finalmente seria purificada e restaurada. Mesmo eu e você sendo errantes, mesmo eu e você algumas vezes, desculpa o termo, sendo imorais com o Senhor, adorando outros deuses, mas Ele tem o desejo de me restaurar e de te restaurar. Amém? Até o capítulo 10, irmãos, do livro de Oséias, a ênfase do profeta foi a rebeldia de Israel. Mostra Israel rebelde. Porém, agora no capítulo 11, a ênfase recai sobre o incondicional amor de Deus pelo seu povo. Pelo seu povo. Os 10 primeiros capítulos de Oséias, a ênfase está na desobediência do povo de Deus e o consequente juízo inevitável para cada um deles. Porém, os últimos 4 capítulos, a nota dominante é o amor de Deus. Vai ser o amor de Deus. Nenhum escritor bíblico, meus irmãos, transcendeu Oséias na descrição do caráter amoroso de Deus. O coração de Deus está batendo pelo seu povo. A despeito de sua rebeldia, infidelidade e idolatria, Deus jamais desistiu de amar o seu povo. Ele não desiste, meu irmão. Ele não desiste de mim. Ele não desiste de você. Jamais se esqueça disso. Ele jamais se esquece de nós. O comentarista Derek Kidner chega a dizer que esse é um dos capítulos mais audaciosos de todo o Antigo Testamento, e talvez de toda a Bíblia, porque Oséias vai apresentar a mente e o coração de Deus através de palavras humanas, através de palavras que eu e você conseguimos entender. Olha que interessante. Deus é um pai que disciplina, mas também é compassivo e paciente. O que seria de mim e de você se ele não fosse compassivo e paciente? Hein? O que seria de nós, irmãos? O que seria de nós? Não nos surpreende, irmãos, que Cristo, que resumiu em sua pessoa tudo que Israel fora chamado para ser, fosse igualmente ameaçado e salvo. Embora os detalhes sejam diferentes, os acontecimentos anteriores foram reencenados em sua essência, terminando com o Filho de Deus de volta à terra de Deus para cumprir a tarefa que lhe foi confiada. O Deus que ama e escolhe é o Deus que chama, só que Ele chama de forma eficaz. Não é um Deus que me chama e que te chama para ficar de qualquer jeito.
Nós temos que ser crentes, obedientes ao Senhor. Por mais que nós erremos, deveríamos ter humildade, ou entrar no nosso quarto, pedir perdão ao Senhor, que Ele nos dará o perdão que nós merecemos. Ou melhor, o perdão que nós não merecemos. O perdão que nós não merecemos. O Deus que ama, essa parte já foi, o mesmo Deus que formou um povo e conduziu ao Egito, agora o tira de lá com a mão forte e poderosa. O êxodo foi uma intervenção milagrosa de Deus, arrancando o seu povo do cativeiro, assim como a cruz foi a nossa porta de libertação para o cativeiro do meu e do teu pecado. A cruz de Cristo, meu irmão, foi a porta da libertação do cativeiro do nosso pecado. Deus não é um ser insensível, distante, indiferente, de forma nenhuma. Ele escolhe, liberta, protege e anseia por um relacionamento com o seu povo. Ele anseia ter uma intimidade comigo, contigo. Ele não quer apenas escolher, mas quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Ele se deleita em seu povo como noivo se deleita em sua esposa, em sua noiva. Deus é completo em si mesmo, Ele não deriva da sua glória, da criação, nem depende dela para ser Deus. No entanto, Ele criou todas as coisas para a sua glória e o nosso agrado, e nos salvou com o fim de glorificarmos e desfrutarmos dEle para todo sempre. Esse é o desejo dEle, que nós o glorifiquemos e desfrutemos dEle para todo o sempre. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Ele se deleita quando o seu povo o adora. Ele anseia por comunhão. Ele quer que eu e você, meus irmãos, tenhamos cada vez mais comunhão com Ele. Não se esqueçam disso. Através da leitura da palavra, através do estudo da palavra, através da presença na casa de Deus, através da oração, Ele quer que nós tenhamos mais comunhão com Ele. Mais um clique, João Renato, por favor. A segunda parte, irmãos, vai dos versículos 5 a 9. Nos diz assim: não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei. Porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Olha o que Deus fala. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. E se é concitado a dirigir-se a mim, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te um Zeboim? Essas cidades, irmão, de Admá e Zeboim, foram destruídas. Junto, se não me falha a memória, junto com Sodoma e Gomorra. Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não, olha que maravilha, não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Nós merecíamos a ira de Deus ou não? Como merecíamos, irmãos. Mas assim, quando o Senhor falou para Israel, Ele fala para mim e para você, Ele não voltará para conosco com a sua ira. Que palavra linda, irmãos. A parte 2, irmãos, deu um título de A Justa Disciplina de Deus. David, novamente citando o teólogo David Hubbard, ele vai dizer que o processo de Javé contra o filho desobediente resultou no veredito de condenação. Agora a sentença está para ser pronunciada: invasão, exílio e um cativeiro penoso. Israel perdeu sua liberdade e sua soberania nacional e foi levado para o cativeiro da Assíria. Suas cidades foram tomadas, invadidas, saqueadas e dominadas. Suas famílias foram levadas cativas, porque Israel não se voltou para o Senhor.
Então Israel vai para o cativeiro. A volta física ao cativeiro era certa a partir do momento em que se recusaram a voltar-se espiritualmente para Deus. Da mesma forma, a rejeição de Deus como rei terminaria não apenas com o desaparecimento dos reis, que eles haviam escolhido em seu lugar, mas também o governo de ferro de uma superpotência estrangeira, no caso, a Síria. O profeta Oséias diz ao povo com muita clareza que não voltarão ao Egito, para o qual olhavam e do qual dependiam. Ao contrário, teriam sobre eles um rei assírio, a quem eles não desejavam. Mas por obediência, Deus permitiu que um rei estrangeiro governasse sobre eles. Teriam como um rei assírio o resultado da desobediência, que foi a espada do inimigo, a invasão das suas cidades e o cativeiro que eles tiveram. Oséias, então, passa a descrever a assolação que se instala nas cidades de Israel. Parece que elas foram escolhidas para a destruição militar. Suas fortificações haviam se tornado símbolos detestáveis de autoconfiança. Quem tem a sua autoconfiança, irmão, jamais vai ter segurança. Quem tem a sua autoconfiança jamais terá segurança. A nossa confiança tem que ser no Senhor. E seus palácios eram centros de maquinações religiosas e políticas. Observem o que muitas das vezes a desobediência pode fazer, para onde a desobediência pode nos levar. Quando não reconhecemos o Senhor como nosso Deus, iremos parar em lugares totalmente demoníacos. Totalmente demoníacos, irmãos. No versículo 8 e 9, nós vamos ver um Deus que não desistiu de amar o seu povo. E como um pai desprezado, Deus não desistiu de buscar compassivamente o seu filho. A despeito da rebeldia de Israel, a compaixão de Deus pelo povo da aliança continuou inalterável. Deus não muda, irmãos. A despeito da minha e da sua rebeldia, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Pai. Nosso Pai. Não havia nada que o povo pudesse fazer para que Deus, para amar Deus a mais ou amá-lo a menos. Deus simplesmente nos ama. Deus nos ama. Esse texto descreve o conflito, aparentemente, entre a justiça e o amor do Senhor. Parece que é a maior declaração do amor do Senhor no Antigo Testamento, e aqui que entra a compaixão divina. Meu irmão, minha irmã, Deus se apresenta como alguém que ama incondicionalmente. Incondicionalmente. E não pode desistir desse amor, mesmo sendo abandonado e rejeitado, mesmo que eu e você o abandone e o rejeite. Se formos verdadeiramente escolhidos dele, o amor dele nos alcançará. O coração de Deus está comovido, e por isso Israel não sofrerá o mesmo destino daquelas cidades de Admá e Zeboim, como eu comentei anteriormente, de serem destruídas. É por causa das misericórdias de Deus que Israel no passado e nós no presente não somos consumidos. Amém? Por causa do amor de Deus, da misericórdia de Deus, no passado não destruiu Israel e no presente não destrói a mim e a você. O comentarista Omar Wiersbe vai dizer que, de acordo com a lei de Moisés, um filho rebelde devia ser entregue às autoridades da cidade e deveria ser apedrejado até a morte. Teve uma pregação que eu trouxe isso para os irmãos. Está lá em Deuteronômio 21, versículos 18 até o 21. Quando a família tinha um filho rebelde, tinha todo o direito de levar aquele filho até a porta da cidade, para que os líderes daquela cidade o apedrejassem até a morte. O salário do pecado é a morte, mas na sua misericórdia, Deus suspende o juízo da morte. E motivado por sua compaixão, concede graça ao seu povo, ao invés de conceder condenação. Em vez de destruir o seu povo,
Já que Ele nos ama, Ele nos restaura e nos salva. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o nosso Deus, minha irmã. Esse é o nosso Deus, Pai. Dando um clique, João Renato, por favor. Terceira parte dessa passagem, irmãos, eu dei o título como A Compaixão de Deus. Versículos 10 a 12. Nos diz assim: andarão após o Senhor, este bramará como leão. Só por curiosidade, irmãos, se você já tiver a oportunidade de ouvir algum programa quando o leão está rugindo, eu não lembro agora, mas eu sei que o rugido dele vai quilômetros e quilômetros dentro da mata, né? E aí veio isso na hora na minha cabeça. E eu, quando tinha assinatura de TV em casa, tinha um canal Discovery, acho que muitos aqui gostam de assistir, eu sempre assistia, né, esses programas. E eu me lembrou na hora aqui daquele leão rugindo, né, como que é o forte, como que é poderoso o rugido daquele leão. E aqui o profeta vai falar a mesma coisa, né? Este bramará como um leão. É claro, irmãos, que o bramido do Senhor é infinitamente superior ao bramido do leão. Amém? Porque quem criou o leão? Ele. Então eu creio, eu acredito que o profeta coloca esse exemplo, bramará como leão, para que eu e você possamos entender como que Deus quer nos chamar. Amém? E bramando os filhos, eu e você, tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinhos, os do Egito, e como pombas, os da terra da Síria. Aonde que o povo estava cativo? Na Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o irmão André. É isso que está escrito aí, irmãos? E farei habitar em suas próprias casas, diz o irmão Laci. E habitarei em suas próprias casas, diz o Senhor. É Deus falando comigo ou contigo, meu irmão e minha irmã, jovens. Nós vamos habitar na nossa própria casa quando Cristo voltar, diz o Senhor. Aleluia. Versículo 12. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o Santo. Então, irmãos, por não ter ouvido a voz de Deus, Israel precisou receber a disciplina do Senhor. O cativeiro tornou-se o amargo remédio para a cura daquele povo. O fracasso de Israel, porém, não destruiu os planos de Deus. Olha que interessante. Onde abundou o pecado do povo, superabundou a graça divina. Graça divina. O amor de Deus prevaleceu sobre a sua ira. Seu povo foi restaurado e sua infidelidade curada. Da noite escura do pecado brotou a luz da esperança, quando Deus mesmo chamou o seu povo para voltar-se para Ele, trazendo em seus lábios palavras de arrependimento e em suas mãos a prática do bem. É assim que Deus quer que nós hajamos, irmãos. Se errarmos, nos arrependermos verdadeiramente e sempre praticando o bem. Mesmo que alguém te faça o mal. É fácil? É muito difícil, irmãos. Mas é uma ordem do Senhor. Então nós temos que obedecer como crentes em Cristo Jesus. Amém? A restauração e não a destruição era o objetivo do julgamento de Deus para com o povo da aliança. A restauração e não a destruição. O povo de Deus é como a voz do leão. A voz de Deus é como a voz do leão. Ela é irresistível. Irresistível. Diante do rugido do Todo-Poderoso, o povo que estava longe se volta para Deus. Aqueles que estavam longe agora se achegam para perto do Altíssimo. Por acaso já aconteceu alguma vez, irmãos, ou irmão ou irmã, de vocês tentarem se afastar da igreja? E aí você vai e lembra de uma ou outra coisa que te faz voltar? Eu acho que a maioria de nós aqui já passou por isso. Aqueles momentos de fraqueza espiritual, né?
Sabe o que te fez voltar? Foi o bramido do Senhor, dos senhores. Foi o bramido de Deus te chamando, você é meu escolhido. Você não vai embora, porque o meu amor não vai te deixar. Deus abre a porta do cativeiro e abre os olhos da alma do seu povo, para ele voltar para casa. Olha que lindo, irmãos. Como pássaros libertos de suas gaiolas, ao ouvir o rugido do leão, o povo de Israel voará rapidamente para a sua terra. E Deus o fará habitar em suas próprias casas. Israel volta-se não apenas para a sua terra, mas sobretudo para o Senhor. Eles buscam não apenas uma pátria, mas o seu próprio Deus. O Senhor restaura não somente a soberania nacional de Israel, mas principalmente a vida espiritual do seu povo. Essa volta para Deus aconteceu no retorno dos cativeiros assírio e babilônico, na volta da casa israelita para Deus. Mas terminará quando todo o Israel for salvo. Amém? Só relembrando rapidamente a passagem de segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ali vai falar, Pedro vai falar para nós que a volta de Cristo ainda não veio, por quê? Porque ainda tem muitos irmãos para serem salvos. Amém? Por isso que Cristo Jesus ainda não voltou pela segunda vez. Algumas aplicações, irmãos, para que possamos entender um pouquinho melhor essa passagem. Primeira aplicação, obrigado, João Renato. Deus falou pelos profetas e pelo profeta dos profetas, a saber, Cristo. Ambos anunciaram tanto o juízo como a misericórdia do Senhor. Porém, é muito melhor receber a misericórdia do que o juízo de Deus. Amém? O que você prefere receber? Quase que eu coloquei uma pergunta aí, irmãos. O que vocês preferem receber, o juízo ou a misericórdia? Como eu sei que a resposta é a misericórdia, eu não coloquei pergunta, não, eu coloquei um ponto final. É assim que Deus faz, irmãos. Oséias demonstrou a misericórdia de Deus ao povo de Israel ao perdoar Gomer e restaurá-la como sua esposa. No caso aqui, Oséias. Israel como um filho rebelde, como uma esposa infiel. Deus é um pai que anseia pela volta do filho pródigo para os seus braços. Ele é o marido de Israel, que deseja o amor e a fidelidade da sua esposa, a igreja, eu e você. Israel foi destruído por falta de conhecimento. O povo e seus líderes políticos e religiosos se corromperam. A mão de Deus pesou sobre eles para discipliná-los. Contudo, Deus nunca desistiu do seu povo. Assim como Oséias comprou Gomer, Deus redimiu o seu povo. Assim como Oséias despojou novamente Gomer em amor e justiça, Deus restaurou a sorte do seu povo e entrou com ele numa aliança eterna e nos perdoou dos nossos pecados, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. É assim que Deus faz, irmãos. O Deus do juízo é cheio de misericórdia. Mesmo na sua ira, ele se lembra da misericórdia para restaurar a mim e a você, que somos povo escolhido dele. Segunda parte, irmão João Renato, segunda aplicação. Deus habita no meio do seu povo através do seu Santo Espírito. Nele achamos refúgio em vez de destruição, como prova do seu imenso amor. É no caráter santo e compassivo de Deus que o seu povo encontra esperança e salvação. Amém? O amor de Deus, irmãos, é incondicional. Sua causa não está no objeto amado, mas no próprio Deus. Ele amou Israel não por suas virtudes, mas apesar dos seus fracassos. Deus me ama, Deus te ama, meu irmão. Não é por causa da minha e da tua virtude. Ele nos ama mesmo por causa dos nossos pecados, dos nossos fracassos. Deus amou Israel não porque era forte e numeroso, mas apesar de ser pequeno e fraco.
Amou não porque Israel se voltava para Deus em arrependimento, mas a despeito de Israel ser inclinado a desviar-se dele. Amar aqui significa escolher. O amor de Deus é um amor eletivo. Não um amor qualquer, um amor eletivo. Deus amou o seu povo quando ainda não era o seu povo. Deus o escolheu, Deus me escolheu, te escolheu, quando ainda apenas estávamos na mente dele como uma nação. É assim a eleição divina. Deus nos escolheu desde a eternidade. Escolheu-nos não porque viu algo em nós que o atraísse, mas escolheu-nos soberana, livre e graciosamente. Amém? Deus nos escolheu graciosamente. Para terminar, irmãos, eu quero trazer aqui alguns paralelos, algumas passagens do livro de Oséias que vai apontar para Cristo. Eu creio que a maioria aqui já sabe, mas toda a Bíblia, irmãos, toda a Bíblia, desde Gênesis 1 até o final de Malaquias, todo o Antigo Testamento vai apontar para Cristo. E como a gente pode ver Cristo em Oséias? Oséias revela Cristo pelo menos de 4 maneiras. Já estou acabando. Primeiro, o tema do iminente julgamento de Israel pelas mãos dos assírios antecipou o julgamento que viria e ainda virá em Cristo. O ministério terreno de Jesus fez distinção entre o justo e o injusto de Israel. Jesus pronunciou o julgamento sobre o povo da aliança que abertamente violou o seu relacionamento com Deus. A gente pode observar isso lá em Mateus 23, dos versículos 13 ao 39. Ainda hoje, irmãos, a mensagem do Evangelho separa os que serão salvos dos que serão julgados. Ainda hoje. Quando Cristo retornar, o julgamento final contra todos os inimigos de Deus, de dentro e de fora da aliança, com certeza acontecerá. O julgamento acontecerá. Segundo, Oséias equilibrou a sua mensagem de julgamento com a certeza da restauração depois do exílio. Esse tema apontou de maneira ainda mais direta para Jesus Cristo. O Novo Testamento revela que um perdão como esse que Deus deu ao seu povo, a renovação da aliança e as bênçãos eternas cumpriram-se no Senhor Jesus. Cumpriram-se no Senhor Jesus. Terceiro, a experiência do casamento, divórcio e novo casamento de Oséias previu Cristo ao fazer o paralelo da experiência de Deus com o seu povo da aliança. O retrato de Israel como a noiva do Senhor é o pano de fundo que o apóstolo Paulo usou ao referir-se à igreja como a noiva de Cristo. Olha que lindo, irmãos. A igreja tem a mesma posição no pacto do relacionamento com Deus que Israel tinha. As bênçãos, os julgamentos, os privilégios, as responsabilidades do antigo Israel anteciparam o que foi, está e será realizado em Cristo Jesus. E, finalmente, como um tema menor, Oséias inclui o restabelecimento do trono de Davi, na sua visão da restauração após o exílio. Essa é a esperança totalmente messiânica, uma profecia de que o grande filho de Davi, a saber, Cristo Jesus, governaria sobre todo o seu povo. O Novo Testamento ensina que Jesus cumpriu essa esperança. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Deus de toda graça ainda restaura caído. Está sentindo caído, meu irmão? Está sentindo caída, minha irmã? Deus quer te restaurar. Deus pode e quer te restaurar. Deus ainda cura a infidelidade do seu povo. Ele ainda se apresenta como orvalho para aqueles que vivem na aridez de um deserto. A mensagem de Oséias ainda ecoa em nossos ouvidos. A palavra de Deus é sempre atual. Amém? É tempo, irmãos, de nós nos voltarmos ainda mais para o Senhor. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus,
nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia de mim e dos meus irmãos, Pai. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia não tem fim, Deus. O que seria de mim, o que seria de nós, Deus, se não fosse a tua infinita misericórdia em nossas vidas, Pai? O Senhor é um Deus que nos ama tanto, Pai, que ao invés de o Senhor nos punir, o Senhor nos restaura, nos levanta e nos salva. Aonde encontraremos o Deus como o Senhor? Como diz a tua palavra, o Senhor é Senhor dos céus e da terra, Pai. Em nenhum outro lugar podemos achar um amor tão grande, tão belo, tão perfeito, tão magnífico, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse tão grande amor. Obrigado, Deus, que apesar das nossas dificuldades, nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, Pai, o Senhor ainda nos ama e ainda nos busca a cada dia, Pai. Porque sabemos, Pai, que o nosso arrependimento, quando o temos, Deus, é o Senhor quem coloca no nosso coração. É o teu Santo Espírito quem fala conosco. Olha, você errou. Irmã, você errou. Irmão, jovem, você errou. E nos vem o intenso desejo nos nossos corações, Pai, para que nós verdadeiramente nos arrependamos daquele erro, daquele pecado, daquela falha. E o Senhor é fiel e amoroso para nos perdoar, Pai. Muito obrigado, Deus, porque estamos aqui hoje, Pai, louvando, bendizendo e adorando o teu santo e poderoso nome. Quantos países, quantas cidades, Deus, quantos governos totalmente autoritários, Pai, não permitem, Deus, que possamos te louvar, te adorar livremente, abertamente. Mas enquanto ainda é tempo, Deus, permita que os teus filhos venham à tua casa. Permita, Deus, que o teu povo escolhido, Deus, venha te louvar e te adorar, Pai. Santo Espírito de Deus, toca no coração daqueles que estão desanimados, Pai. Daqueles, Deus, que só pensam em assistir os cultos pela TV, não. Traga-os para a tua casa, Deus, que aqui presencialmente, Pai, é muito melhor, Deus. Obrigado, Pai, porque tudo, apesar de tudo que nós passamos, nós conseguimos vir à tua casa, Pai, para louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado, Pai, porque desde Gênesis 1 até Apocalipse 21, se não me falha a memória, Pai, o Senhor fala conosco. E só não ouve quem não quer, Pai. Abre nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, Deus, para que possamos entender verdadeiramente aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, Pai. Continua colocando nos nossos corações, Deus, o desejo de estar na tua casa para te buscar, para ler a tua palavra, para estudar a tua palavra, Pai. E nos dê força, sabedoria do alto, Deus, para que possamos ser ainda mais obediente aos teus mandamentos, Pai. Por favor, Deus, essa é a nossa humilde oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Pai. Com uma oração silenciosa, o culto está terminado, irmãos.